Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se me acompanha pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, é tirado de São Marcos, capítulo 5, versos do 21 ao 43. Temos aí mais de 20 versículos, um evangelho longo. Poderíamos classificar a reflexão do evangelho de hoje de diversas maneiras. O Deus que cura, o Deus que faz milagre, a fé cega ou qualquer outra coisa. Mas eu hoje quero partir desse momento. Jesus ainda cura e ressuscita. Então, o evangelho de hoje diz o seguinte, é um pouco longo, mas eu queria lê-lo, inteiro, e aí a gente vai refletindo sobre o que tem no evangelho de hoje, porque são coisas importantes que nós não podemos deixar passar em branco para o nosso crescimento espiritual. Diz assim: Jesus atravessou novamente de barca para a outra margem e reuniu-se a ele grande multidão. Estando junto ao lago, chega um chefe de sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo, se lança aos seus pés e lhe suplica insistentemente. Então, um chefe da sinagoga vê Jesus e se lança aos pés de Jesus, ou seja, se joga de joelho aos pés de Jesus. E falando pessoalmente com Jesus, e é o que nós devemos aprender também no evangelho de hoje, ter o hábito de falar pessoalmente com Jesus, como se fala com um amigo, porque Deus falava com Moisés como se falava com um amigo. Então nós temos que criar esse diálogo com Jesus e não achar que Jesus está lá no céu, longe de nós. Ele está perto de nós, né? A carta aos Romanos, citando o Deuteronômio, Paulo vai dizer: ninguém diga aonde está Deus, né? Ou melhor, quem irá buscar Deus lá nos altos dos céus para nós, né? Ou quem irá buscá-lo além dos mares para nós. E lá o Deuteronômio vai dizer: não, Deus não está longe, Deus está aí em tua boca e em teu coração. Então, São Paulo usa essa citação de Deuteronômio para dizer que ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. E aqui a oração do chefe da sinagoga, de Jairo, deve ser a nossa oração quando nós precisarmos do seu auxílio, né? No sentido daquilo que nós não podemos fazer. Então tem coisas que Deus vai deixar que nós façamos, porque Ele nos prepara para isso. Mas tem coisas que são exclusivamente possível somente a Jesus. Veja, Jairo vai dizer: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que se cure e conserve a vida. Foi com ele. Então Jesus escuta a oração do humilde que se lança aos seus pés. Jesus foi com ele, seguia o grande multidão que o apertava. E aí, quando Jesus está indo curar a filha de Jairo, aparece uma outra pessoa que não ora a Jesus, não fala com ele, não pede a ele, mas decide apenas tocá-lo. E como é que nós tocamos o coração de Jesus? Né? Com a humilhação, nós nos humilhamos diante dele. O melhor lugar que uma pessoa pode estar é prostrada aos pés de Jesus. Quem se prostra aos pés de Jesus fica de pé e vence qualquer situação, mesmo que aparentemente seja impossível, porque para Deus tudo é possível. Então veja, versículo 25, havia uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragias, sofrera muito nas mãos de médicos, tinha gasto tudo sem melhorar, pelo contrário, só piorando. Então, quando nós colocamos a confiança somente nos homens, quando nós depositamos a nossa confiança somente em nós mesmos ou nos recursos que nós temos, nós nos decepcionamos e a situação, ao invés de melhorar, se agravará ainda mais. É o que aconteceu com essa mulher. Mas, ouvindo falar de Jesus, misturou-se com a multidão e por trás tocou-lhe o manto. Pois pensava: basta tocar seu manto e ficarei curada. No mesmo instante, a hemorragia estancou e sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus, consciente de que uma força tinha saído dele, voltou-se entre as pessoas e perguntou:
Jesus não queria que aquela mulher ficasse escondida. Jesus queria que aquela mulher servisse de testemunha, né? Era um testamento do poder de Deus e da fé daquela mulher. E mais, aquela mulher era considerada impura pela religião. Aquela mulher era considerada impura pelos judeus. Aquela mulher era considerada impura por todos que estavam em volta. Mas Jesus fez questão de mostrar que o impuro, quando toca no puro dos puros, que é ele mesmo, Jesus, fica curado. Veja, Jesus, consciente de que uma força tinha saído dele, voltou-se entre as pessoas e perguntou: quem tocou o meu manto? Os discípulos lhe diziam: vês que a multidão te comprime e perguntas quem tocou em ti? Porque tinha muita gente se jogando em cima de Jesus. Só que todo mundo tocava em Jesus, mas não tocava com fé, não tocava com humildade. E aquela mulher tocou em Jesus com fé, com humildade. E a fé faz o impossível acontecer. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus confirmou: olha, como é pequena a fé de vocês. Ainda não tendes fé? Quando os apóstolos, com medo da tempestade acalmada, por Jesus, ficavam ali pensando: Senhor, nós estamos perecendo e tu estás aí dormindo. E Jesus deixa muito claro. Inúmeras passagens vão dizer que a fé é a chave para grandes milagres. E aí Jesus continua, Ele olhava ao redor para descobrir aquela que o havia tocado. A mulher, assustada e tremendo, pois sabia o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostou-se diante dele e lhe confessou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada de tua doença. Ainda estava falando quando chegaram os enviados do chefe da sinagoga para dizer-lhe: tua filha morreu, não importunes o mestre. E aqui, meus irmãos, fica uma pergunta: será que Deus, para socorrer alguém, acaba deixando a outra morrer? Será que Deus, socorrendo alguém, acaba deixando que alguém se perca? Será que Jesus, quando vai me socorrer ou te socorrer, chega atrasado em outro lugar que deveria chegar? Não. Jesus não chega atrasado, nunca chegou atrasado. Marta e Maria pensaram isso: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Veja, versículo 36. Jesus, ouvindo o que falavam, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. Não temas, basta que tenha fé. Não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e seu irmão João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, vê o alvoroço e os que choravam e gritavam sem parar. Entra e lhe diz: para que esse alvoroço e esses prantos? A menina não está morta, mas adormecida. Riam-se dele, mas ele, expulsando todos, pegou o pai, a mãe e seus companheiros e entrou onde estava a menina. Pegando a menina pela mão, diz-lhe: Talita cum, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a caminhar. Tinha 12 anos. Ficaram fora de si pelo assombro. Recomendou-lhes encarecidamente que ninguém o soubesse e ordenou que lhe dessem de comer. Ou seja, aqui aparentemente Jesus havia chegado atrasado. Ele tinha sido chamado por Jairo, no capítulo 22, que fosse até a casa dele para impor as mãos sobre a sua filha e curar a sua filha. Só que Jesus, aparentemente, chegou atrasado. Jesus não chegou atrasado. Jesus chegou no momento certo, na hora certa, para mostrar para os seus 3 discípulos
para Jairo e para sua esposa que ele é o dono da vida, que ele é quem traz de volta aqueles que estão já no sepulcro, aqueles que já estão mortos. Por isso, meus irmãos, é necessário nós crermos, não somente que Jesus ressuscitou, Jesus trouxe à vida esta menina, mas também é necessário crermos que um dia, quando ele retornar na sua glória, ele ressuscitará todos os mortos e todos nós compareceremos diante dele no seu tribunal. E aí ele colocará às claras tudo que nós fizemos e seremos julgados cada um de acordo com as nossas obras. Como diz São Paulo, ele dará a recompensa para aqueles que fizeram o bem e também fizeram o mal, de acordo com aquilo que praticaram. Peçamos ao Senhor a graça de crermos em Jesus e de sabermos que ele, ainda hoje, está vivo, cura e ressuscita mortos. Deus abençoe.